Shalom, shalom a todos. Tem aqui um pouco de reflexo do sol, mas vai com reflexo do sol mesmo. Voltamos aqui para a glória de Deus para a gente fazer a leitura de continuar Gálatas. Eita. Continuar Gálatas, hoje é Gálatas 3. Está maravilhosa essa leitura de Gálatas. Nós precisamos conhecer a nova aliança, precisamos conhecer as escritas do nosso apóstolo, o apóstolo Paulo, porque senão os religiosos vai aparecer e vai nos colocar julgos. Tem muitas pessoas embaixo de julgos porque não conhece a doutrina que o apóstolo Paulo pregou por gentios. Muitos, ou então às vezes eles pegam a Bíblia e fazem interpretação errada do que está escrito. Não pensam, não analisam. Mas Deus nos dá inteligência e sabedoria através do Santo Espírito. Que o Senhor nos abençoe nessa leitura. Vamos começar? O apóstolo Paulo foi lá e pregou na Galáxia. Tem mais de uma igreja lá, tem mais de um crente lá. Ele foi lá, pregou. E foi para outras regiões pregar, porque ele não podia ficar no lugar só. O apóstolo Paulo não era pastor fixo. O apóstolo Paulo era missionário. Ok? E o mundo da época dele foi evangelizado. Aleluia! Primeiro século. A Ásia, o Oriente Médio foi tudo evangelizado. E depois ele veio para a Europa. A Europa também foi evangelizada, a África também foi evangelizada, o mundo da época foi evangelizado, a Índia, tudo foi evangelizado, gente. O que vocês vê hoje, essas religiões aí, elas surgiram tudo depois do cristianismo, com as mentiras, até mesmo a respeito do Senhor Jesus, fizeram falsas doutrinas. E hoje as pessoas estão abandonando a verdade para ir atrás da mentira. Mas vamos lá. Naquela época, Paulo já estava tendo problema com as igrejas. Ele pregava a salvação pela graça, mas chegava outro lá e falava, não, esse negócio de salvação pela graça não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E o povo ia na conversa dos outros. Vamos ver? E Paulo fala assim, ó Gálatas insensatos, ok? Insensatos é uma pessoa que não tem bom senso. É isso. Ou Gálatas de mau senso. Podia ser assim também. Ou Gálatas de mau senso. Insensatos. Quem vos fascinou a vós outro, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Paulo passou ali, ganhou aquelas almas para Jesus pelo poder do Espírito Santo. Enquanto Paulo estava para outra parte, os religiosos já chegou ali e já queria que os cristãos virassem judeus. Era bem assim. Hoje também tem um monte de grupo por aí assim. E essas pessoas que fazem isso não são os verdadeiros judeus. Quando você vê essas pessoas aí querendo fazer evangélico virar religioso judeu, sai correndo, nem judeu de verdade esse povo são. Eles são as pedras de tropeço. Já tinha lá no primeiro século e tem hoje também. Ok? Começa a condenar tudo que o apóstolo Paulo ensinou, tudo que está na nova aliança, começa a condenar. E você que não tem fé, vai atrás. Clama a Jesus para te libertar. Pela misericórdia dele, ele conhece o necessidade do nosso coração. Foi lendo aqui, tentaram me enganar também, mas foi lendo as cartas do apóstolo Paulo e o evangelho que eu falei, peraí, tem alguma coisa aqui que não está certo, que esse povo está pregando não. Vamos lá? Olha o que ele disse, gente. Quem fascinou? É um fascínio, é um espírito de fascínio.
é um espírito de fascínio às pessoas que estão mudando de religião, porque na realidade ela seguia a religião do cristianismo, agora vai seguir a religião do judaísmo, só trocou de religião, ou vai para a religião da nova era, ou vai pro hinduísmo, budismo, só entende de religião, não tem experiência com Cristo, o Messias de Nazaré. Vamos lá. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito Santo, viu gente, que é com E maiúsculo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando o Senhor Jesus estava ali pregando, o povo fazia festas, as festas bíblicas melhor que hoje, porque naquela época tinha o templo, hoje não tem. Eles faziam as festas bíblicas, ofereciam os sacrifícios, tinham sacerdotes. Mas as pessoas, elas não recebiam a manifestação do Espírito Santo nelas. O Senhor Jesus foi pregar numa sinagoga, tinha uma mulher que ela estava enferma por causa de demônio. E o Senhor Jesus expulsou o demônio dela e ela voltou a andar normal. A maioria tinha problemas que era demônio. Por quê? Porque eles faltavam o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo em nós. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos do Espírito Santo em nós. Porque quando o Espírito Santo não está em nós, quando a gente dá brecha, quando a gente dá mais espaço para as coisas erradas, a gente acaba apagando o Espírito Santo. E aí, tanto crente problemático nos dias de hoje. Ok? Vamos continuar aqui? Ele falou: vocês não receberam o Espírito Santo pelas obras da lei. Se fosse assim, quando o Senhor Jesus chegasse na terra, estava todo mundo cheio de Espírito Santo, gente. Eles praticavam as obras da lei, mas não estavam com o Espírito Santo. Aí ele falou: você não recebeu o Espírito. Você não receberam o Espírito Santo pelas obras da lei. Se fosse assim, não precisava o Senhor Jesus morrer, ressuscitar, ir para o céu, enviar o Santo Espírito, batizar as pessoas no Espírito, porque é Jesus que batiza no Espírito. Quem não tem ele não é batizado no Espírito. Vamos lá? Agora vos aperfeiçoando na carne. Agora vocês estão aperfeiçoando na carne. Agora vocês acham que tem que completar na carne, porque a obra do Espírito Santo não é suficiente. Tem gente por aí querendo completar na carne, porque não acha que a obra do Espírito Santo não é suficiente, acha que a obra que Jesus fez na cruz não é suficiente, e tem líderes ensinando as pessoas a completar na carne. Não, você tem que completar na carne. Você tem que completar na carne. Não entendeu o evangelho que Cristo pregou, não entendeu o evangelho que os apóstolos pregavam. Vamos lá? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão? Aquele povo tinha sofrido quando se converteu. E agora eles estão iludidos com as mentiras dos religiosos. E o apóstolo Paulo falou: foi em vão tudo que vocês sofreram? Vamos continuar aqui, o 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquele que... Vocês entenderam? Aquele que concede o Espírito Santo e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? As pessoas iam lá fazer festa e todo mundo era batizado no Espírito Santo no templo? Não, gente, não era. Voltava para cá do mesmo jeito. Não era batizado no Espírito Santo. Do mesmo jeito que elas iam, elas voltavam.
Para ser batizado no Espírito Santo tem que ser pela fé em Cristo. É a obra do sacrifício de Cristo na cruz por nós. É o clamor a Ele, é o invocar a Ele que nos traz o batismo do Espírito Santo, ok? É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ok? Da fé. Fé cresce em ver. A pessoa estava lá em outra cidade, que não tinha nenhum templo, que não tinha nenhuma Torá, não tinha nada. E Paulo chegava lá e pregava o evangelho para ela se convertia a receber o Espírito Santo. Não brinca com Deus não, gente. Não brinca não. Porque aqueles que tinham muito conhecimento não recebeu. Muito deles não receberam. Mas aqueles que não tinham conhecimento nenhum, recebiam o Espírito Santo, que acreditava em Jesus. Vamos lá? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Na época de Abraão não tinha templo. Na época de Abraão não tinha templo. Na época de Abraão não tinha nenhum livro escrito. Na época de Abraão, eles passavam as experiências de Deus de boca, de pai para filho. Não tinha livro escrito, não tinha 5 livros escritos que os judeus chamam de Torá. Não tinha aqueles 5 livros escritos primeiros. Não tinha os profetas, não tinha o Salmo de Davi, não tinha nada. Na época de Abraão. Era tudo pela fé. Ok? E aqui fala: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Pela aquela fé que Abraão tinha, mesmo sem ver. Deus falava com ele, mas era só aquilo. O milagre que aconteceu na vida de Abraão foi Sara engravidar com aquela idade. Ok? Depois, quando Moisés foi tirar o povo do Egito, começou a acontecer muitos milagres. Mas o milagre que a gente tem tem um monte de livro apócrifo por aí, que as pessoas falam um bocado de coisa, tem as histórias dos judeus, as lendas dos judeus, mas biblicamente, eu só posso provar para você o que está escrito na Bíblia. Ainda que eu creio que tem muita coisa que não está na Bíblia, mas eu só posso provar para você o que está aqui escrito na Bíblia. Ok? E o milagre que está aqui escrito na Bíblia foi que Abraão, na velhice, teve um filho com Sara, na velhice também. O povo no deserto viveu muito mais milagres. O povo da época de Cristo viveu milagre todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. Se fosse escrever os milagres que foi feito nos 3 anos e meio que Jesus pregou, não tinha, os livros não iam caber na nossa casa. Vamos lá. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês, gente. Eu vejo gente explicando, uns não conseguem entender nada, outros explicam da forma que eles acham que é. Deixa eu explicar. Deus deu a lei, 613 mandamentos, juntando tudo, ok? Porque tinha uns mandamentos que é só para mulher, outros só para homem. Igual até na Nova Aliança. Lá você vai ver os apóstolos escrevendo as regras do patrão, do empregado, do servo, do livre, do servo, ok? Mas aí tinha 613 preceitos que foi dado ao povo de Israel no deserto. Eles eram bons? Sim, muito bom. Protegia eles? Sim, protegia da ira de Deus, porque
quando a ira de Deus vinha. Porém, se eles quebrassem a lei, eles eram malditos. Toda vez que eles quebravam a lei, eles eram malditos. E como eles quebravam, por isso que aqui está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticar. Então, o povo acabou sendo maldito. Por quê? Porque Deus deu a lei e falou: olha, se vocês não obedecerem, vocês vão ser malditos. Você vai ver lá em Deuteronômio: maldito, maldito, isso, maldito, aquilo, maldito, maldito. E aí, quando o Senhor Jesus veio à terra, o povo de Israel estava tudo cheio de maldição. E o Senhor Jesus morre para nos livrar dessas maldições. Para livrar primeiro o povo dele. O povo dele, a maioria rejeitou, não aceitou como nação. Passou para os gentios. E agora? Agora nós precisamos valorizar o sacrifício de Cristo Jesus, que é por ele que nós somos livres. Aleluia. Vamos lá. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ok? Porque, mas como assim? Será que não teve nenhum que praticou a lei 100%? Não, gente. Até Moisés recebeu o castigo de não entrar na terra prometida porque ele tinha feito coisa que acabou fazendo com que ele desviasse da lei 100%. 100%. Ok? Aqueles que morreram tudo no deserto ali, eles não cumpriram a lei e morriam. O que foi mais dedicado ali à lei foi 2 homens, Josué e Caleb, os que foram mais dedicados. Os que viviam para fazer a obra de Deus em primeiro lugar. Vamos lá? Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, peraí, mas a lei é boa, mas as pessoas não obedecem, não cumprem. Ok? Por isso que o Senhor Jesus teve que resgatar da maldição da lei, porque Deus já tinha dado uma ordem, Deus já tinha dado, e Deus, ele não ia voltar atrás, ele deu seu filho para morrer por nós, mas aquilo que ele falou não ia voltar atrás. Se vocês não seguir assim, malditos será. E ninguém seguia assim como o Senhor Jesus falou, como que Jesus também estava com o Pai, ok? Inclusive é Jesus de Nazaré que aparece para falar com Moisés no deserto, porque o Pai se manifesta através do Filho. Aleluia, glória a Deus. E é através do Filho que nós vamos ao Pai, do Filho e do Santo Espírito. Ok? Aleluia. Então era isso, o povo quebrava a lei. E aí virava malditos. Ora, a lei não procede de fé. Ok? Não tinha esse negócio de falar assim: olha, eu tenho fé que Deus, olha, Senhor, eu tenho fé que o Senhor já me perdoou. Olha, eu tenho fé que eu vou vencer. Não era assim. A lei você tinha que cumprir. É assim. Não tinha esse negocinho: eu vou lá pegar a lenha no mato porque eu tô com fome, eu tenho fé que o Senhor já me perdoou. Não era assim, não. Você ia pegar a lenha, você ia ser castigado. Você quebrava a lei. Vamos lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, o Senhor Jesus, ele passou como se ele fosse pecador. Desde a mãe dele, quando ela engravidou do Espírito Santo, sem ter relação nenhuma, sendo virgem. Nem ela mesma viu quando que ela
engravidou, o anjo que veio avisar ela, e ela começou a ver a barriga crescer, porque senão ela ia achar que ela estava engordando, ok? Maria já foi tida como pecadora, a mãe de Jesus. Depois o Senhor Jesus já foi tido como filho bastardo. E depois ele ainda foi morto na cruz. Porque quem era morto na cruz era maldito. Mas ele não cometeu nenhum pecado. Mas ele se fez maldito por mim e por você que crê. Entende? Entende? Vamos entender? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, na cruz, ok? Na árvore, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, que é o Espírito Santo, que vem em Atos 2. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhes acrescenta alguma coisa. Então, a aliança do Senhor com o povo foi ratificada. Como? Através de Cristo, na nova aliança. Eu não sei, provavelmente muitas pessoas sabem disso. Uma vez eu inventei, eu me tinha de inventar as coisas. Quebrei a cabeça, mas eu consegui fazer. Enfim. Inventei uma vez de fazer o imposto de renda do meu ex-marido quando eu estava casada. E aí, às vezes, eu errava. Mas e agora? Tem que mudar. Chegava alguém e falava, não, você tinha que fazer assim. Aí lá tinha um quadradinho escrito assim, ratificar. Aí eu clicava ali, você tinha um prazo, você tinha até um prazo do mês lá, até o final do mês, para fazer todas as mudanças que tivesse que fazer. Depois que você enviasse, não podia mais mexer. Aí eu ia lá, clicava ratificar, eu modificava, e até quando ficou tudo pronto, e eu enviei e pronto. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Que a aliança que Deus fez com o povo foi ratificada em Cristo Jesus. Por isso que lá no Apocalipse fala, sela esse livro. Porque o Senhor Jesus também falou na cruz, está consumado. Está consumado. Sela esse livro. Por quê? Porque já veio a nova aliança, já veio a ratificação, e agora é o que Cristo falou. Cristo nisso. E para nós gentios ainda é o que Paulo falou. Mas Paulo, ele mastigou mais ainda o Evangelho e nos deu. Por isso que eu recomendo. Leia as cartas do apóstolo Paulo, leia o Evangelho. Deus seja louvado. Aleluia por mais essa leitura. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém.